Boa tarde a todos, a todas e a todos que assistem o Saco de Gatos toda semana, ou quem está chegando agora. Esse é um programa em que eu converso com os autores da Alameda, em que a gente faz entrevistas super bacanas sobre livros que já saíram, livros que estão saindo, projetos editoriais, conversas sobre como é essa relação editor-autor, como é a vida no dia a dia da editora. E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Lúcia Granja, professora da Unicamp, especialista em Machado de Assis, que vai conversar com a gente sobre vários temas, incluindo projetos editoriais sobre Machado de Assis, a coleção machadiana que vai ter na editora, o professor Valentim Facioli, um colega dela, editor da Nanquim, que também é um estudioso de Machado de Assis, que faleceu há pouco tempo. Então, essa vai ser uma conversa muito tocante para mim, muito interessante. Eu aguardo vocês, depois da vinheta, para esse mais um Saco de Gatos. Oi, Lúcia, boa tarde, tudo bom? Oi, Joana, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem. Que grande prazer participar do Saco de Gatos, obrigada pelo convite. Eu faço minhas as suas palavras, vai ser uma conversa deliciosa, tenho certeza. E quero também dar boa tarde a todos que acompanham o Saco de Gatos. E vamos lá, então, falar de Machado de Assis. É uma alegria ter você aqui, Lúcia. E eu lembro que eu te liguei para falar, vamos conversar sobre o Machado de Assis, que está passando uma ambulância. Vamos conversar sobre o Machado de Assis no Saco de Gatos, porque a gente, enfim, faz tempo que não fala sobre isso, e a gente tem muitos projetos. E eu queria começar falando, que você começasse falando um pouco do professor Valentim Facioli, como, enfim, o professor faleceu há pouco tempo, e a gente tem essa relação tão próxima com ele na Alameda, enfim, ele foi orientador do Haroldo e editor da Nanquim, a Alameda e a Nanquim caminharam juntas por um tempo, então acho que também fazer um programa em homenagem a ele também. Sim, claro. Joana, eu conheci o Valentim Facioli como machadiano, nunca trabalhei muito proximamente a ele, né? Claro, não fui aluna dele, nunca fui colega na USP, mas eu o encontrei em dois congressos, esse tipo de congresso petit comité sobre Machado de Assis. E ele era uma pessoa extraordinária, cultíssima, como os textos dele vão, na verdade, testemunhar para sempre, né? E que um grande apaixonado por Machado de Assis e sabia tudo a respeito da vida e da obra do nosso escritor. Na verdade, eu acho que a gente tem que destacar três coisas sobre o Valentim. A primeira coisa, eu estava até te dizendo, quando a gente combinou esse bate-papo, né? O Valentim ele já era um machadiano importante quando ele, no começo dos anos 80, quando ele ainda estava acabando a pós-graduação, né? E já era professor da USP na época, pelo menos já estava na USP, né? Naquela época, Joana, em 82, apareceu esse livro aqui, que a crítica machadiana ela conhece como Machadão. Esse livro aqui. Desculpem que ele está todo velhinho meu, mas isso é uma boa coisa num livro, né? Significa que ele foi muito lido. Esse livro aqui, ele é o primeiro volume de uma coleção que a Ática começou a fazer na época e que se chama Coleção Escritores Brasileiros, Antologia e Estudo. E essa coleção, pelo que eu saiba, ela só teve 2 volumes, o Machado de Assis e o segundo volume, que seria o Graciliano Ramos. Eles já anunciavam aqui um terceiro volume, que seria o Euclides da Cunha, mas ele não veio à circulação, né? E qual era a ideia? Como a própria coleção se chama, né, Escritores Brasileiros, Antologia e Estudos, era fazer uma antologia, mas uma antologia significativa dos principais
textos dos grandes escritores brasileiros, e eles falam isso, dos grandes escritores brasileiros, dos escritores já bastante reconhecidos, e um alentado debate crítico. Eu acho que isso é interessante. A gente não que eu saiba, né? A gente tem um modelo de coleção assim agora contemporaneamente, né? Em que a gente tenha justamente uma seleção de textos e um alentado debate crítico. Para vocês verem como o debate era alentado, quem são os convidados que vão fazer um debate a respeito da obra do Machado de Assis nesse momento, que era o ano, eu não sei se eu fui precisa, né? Esse livro saiu em 82, acho que eu falei 82 mesmo. Os convidados, ó, eles estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Antônio Calado, Luiz Roncari, que fez uma trajetória enorme na USP, né? Roberto Schwartz, que não precisa dizer mais nada sobre o Roberto Schwartz quando se fala de Machado de Assis, e a Sônia Breiner, que tem estudos muito importantes sobre Machado de Assis na época, e eu acho extraordinário, né, que tenham incluído uma crítica literária mulher já naquela época. Os estudos dela realmente eram muito importantes, são ainda muito importantes, e ela também participa desse debate crítico. Além do debate, existia uma seleção dos textos críticos produzidos até então, aqueles que eram mais importantes, e também existia um perfil biográfico do escritor. É aí que o Valentim atua. O Valentim ele escreve esse perfil biográfico do Machado de Assis, né? Citando muitos textos, tendo feito uma extensa pesquisa, então, já naquela época. Eu tive a curiosidade de olhar, o Valentim é de 42, então, em 82, ele tinha 40 anos, né? Naquela época era comum uma pessoa, como eles dizem aqui no livro, né? Eles apresentam o Valentim assim, Valentim Aparecido Facioli, é nascido em tal lugar, tal, formado em letras pela USP, onde termina atualmente sua pós-graduação em literatura brasileira. Quer dizer, naquela época era comum as pessoas ficarem até muito mais tarde na pós-graduação, e por isso eles começavam a atuar ali já como professores enquanto estavam fazendo pós-graduação. E o Valentim Facioli, então, ele mostra já um conhecimento enorme sobre a bibliografia machadiana, de vida e obra, criando uma biografia intelectual, né, do Machado. E eu acho assim extraordinário, porque ela é uma excelente introdução a todos os fatos da vida do Machado de Assis e ao significado da obra dele em determinados momentos da sua vida, né, que eu acho que é uma das vantagens, né, de uma biografia intelectual. E, bom, então isso seria uma primeira coisa, mas eu quero te perguntar se eu continuo ou não. Continua, que está muito interessante, queremos saber mais. Isso. Então, e aí, aqui nesse livro, né, como eu disse para vocês, vai haver uma mesa redonda, a transcrição de uma mesa redonda, mas no sentido de mesa redonda mesmo, né? Hoje em dia a gente vai aos congressos, vou fazer uma mesa redonda, cada um fala 20 minutos, o público faz 2, 3 perguntas, não. Aqui era uma mesa de debates, em que debatiam esses 4 convidados que eu mostrei para vocês, né? Eles eram os debatedores, mas existiam os provocadores do debate. E o Valentim Facioli, apresentado como esse pós-graduando em literatura brasileira da USP, já atuando na USP, ele fazia perguntas, ele participava da mesa redonda como entrevistador, enfim, olha, eu preparei essa pergunta, eu gostaria de saber qual é o significado, como é que vocês entraram no estudo da obra do Machado de Assis e o que significa estudar a obra de Machado de Assis hoje. Ele faz essa pergunta, qual a importância do Machado de Assis para a cultura brasileira hoje, isso em 82, né? E eu acho que são perguntas que todas as vezes que a gente começa a pensar no Machado de Assis, por ele ser uma personalidade importantíssima da vida literária brasileira, a gente vai voltar a essas questões, né, Joana? Eu acho que isso, por exemplo, é uma das coisas que liga esse livro de 82 com o livro que eu publiquei aí junto com a Regina Zilberman e a Juraci Saraiva, né? Que também é resultado de um debate sobre Machado de Assis,
um colóquio de um grupo de pesquisa, né? E justamente que se perguntava sobre o que mais a gente tem que dizer a respeito de Machado de Assis e qual é o sentido de estudar Machado de Assis na sociedade brasileira atual. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre o Valentim Fascioli. Mas há outras coisas, eu vou encaixando aqui ao longo da nossa conversa. E eu acho que também uma das grandes contribuições, além do que o Valentim fez enquanto crítico literário, foi o que ele fez como editor de criar essa machadiana na Nanquim, que publicou, né, desde que ele criou a editora, ali no final dos anos 90, que publicou muitos estudos sobre o Machado, avançando muito, né, nessa parte da crítica e mesmo dos estudos mais sobre Machado de Assis em outros aspectos, como você faz as edições do Machado de Assis, Machado de Assis, a relação com os editores. Então, isso avança desde 82 e avança muito nos anos 2000. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coleção e esse avanço, essas modificações e ideias novas sobre o Machado de Assis, que traz ele para a contemporaneidade também. Exatamente, isso. Então, eu falei do jovem Valentim Fascioli, né? E agora eu vou falar desse professor super amadurecido no começo dos anos 2000. Eu até mudei a câmera um pouquinho de posição aqui, eu não estou acostumada, porque a Machadiana é essa coleção que está aqui, mais outros volumes que estão aí espalhados na minha biblioteca, porque já vou falar por que eles estão espalhados na minha biblioteca. Né, porque, em princípio, a coleção deveria ficar junta, né? Mas eu vou explicar, tem uma lógica. O Valentim, então, ele continuou a carreira dele, né? Foi assim uma figura importante da área de literatura brasileira na USP, e no começo dos anos 2000, ele está muito envolvido com o projeto do Machado de Assis. Aí ele enfim, tendo criado a editora, começa a publicar essa coleção machadiana e publica dentro dela, eu sei que hoje em dia tem uma reedição, uma outra capa, mas ele publica, essa aqui é a primeira edição do Defunto Estrambótico, que é de 2002, né? E agora a Alameda Nanquim tem uma outra edição. E essa coleção ela é muito importante porque, primeiro, porque ela reúne os ensaios produzidos sobre Machado de Assis numa coleção, que eu acho que é uma coisa que a gente não tinha assim, em termos de coleção de livro, né? Claro, existem coletâneas de estudos, existem, como eu mesma mostrei, né? Esse projeto lá dos anos 80, que era de reunir os estudos mais importantes, mas não uma coleção de livros. A segunda coisa que eu acho muito importante é que, além dos estudos novos, ele foi dando lugar ao longo do tempo para reedições de estudos que estavam esgotados em outras editoras e que parecia importante ao conselho editorial da coleção machadiana, né? A terceira coisa é que ele fez um trabalho, junto com a professora Silvia Azevedo, de identificação de autoria de mais de 300 crônicas machadianas. Ele aceitou o desafio de publicar essas crônicas que ninguém nunca tinha tido coragem de publicar como sendo do Machado de Assis. Então, essa história a gente precisa contar. O Machado de Assis escreveu, né, durante 10 anos, mais ou menos 1867, 1876, mais ou menos isso, para dois periódicos ilustrados brasileiros, nessa ilustrada, Ilustração Brasileira, com pseudônimo coletivo, que a gente achava, né, sabia que o Dr. Semana era um pseudônimo coletivo. Mas, há uns 10 anos, a professora Silvia Azevedo, um pouco mais de 10 anos, ela fez a professora Silvia Azevedo é lá da Unesp de Assis. Ela fez um grande trabalho aprofundado por meio de recursos estilísticos e por meio da identificação de citações e referências que eram constantes na obra do Machado de Assis. Ela fez um trabalho de identificação de autoria e chegou à conclusão que essas crônicas do Dr. Semana são do Machado de Assis, todas. Então, isso acrescenta ao rol de 600 crônicas que a gente tinha do Machado de Assis, em outros periódicos, para os quais ele escreveu entre 1859 e 1897,
300 outros textos, 300 novos textos. E quem foi a pessoa que teve coragem de assumir esse trabalho acadêmico, que é, lógico, um trabalho desafiador, um trabalho polêmico, né, que a professora Azevedo levou em frente, foi o Valentim Fascioli como editor. Quer dizer, eu não vejo como um outro editor que não fosse um machadiano teria coragem de tanto fazer essa coleção quanto publicar esse texto de identificação de autoria. Essa é a razão pela qual eu disse para vocês que esse livro de crônicas, né, ele está em outro lugar da minha biblioteca, né? Porque como eu sempre estudei as crônicas, eu tenho uma seção na biblioteca que fica para cá, não dá para ver, só sobre as crônicas do Machado de Assis. E lá estão assim a caixa com 2 grandes volumes que formam acho que 900 páginas, né, Joana? Publicados pelo Valentim na Alameda. Fora o Defunto Estrambótico, que faz parte da mesma coleção, né, e que também é um livro muito interessante, mas a gente pode falar dele depois. Eu vou deixar a Joana conversar também. Eu sei que, no final, o Valentim fez o trabalho de edição do Badaladas e sobrou para a Alameda fazer a própria edição física, diagramar, fazer revisão, nananã, e publicar, imprimir e tal. Projeto que demorou aqui dentro também, que foi uma ufa, um ufa para pagar depois, porque também era bem grande, mas foi um sucesso, acho que foi um grande trabalho do Valentim e da Silva, que ficou para a história dos estudos machadianos e para a história do Brasil, para a literatura brasileira, né? E que agora está aí para outros pesquisadores se debruçarem sobre essas novas 300 textos do Machado para serem analisados. Então, isso acho bem interessante da gente falar. E eu queria um pouco que você falasse dessa atualização do Machado nos dias de hoje, né? A editora publicou faz pouco tempo Machado de Assis e os Direitos Humanos, que também é uma ideia de atualização do Machado, ou pensar o Machado na contemporaneidade. Então, seria legal se você pudesse comentar sobre isso, que é interessante. Exatamente, Joana. E então, aí vamos falar então novamente da importância das crônicas do Machado de Assis, né? Porque as crônicas do Machado de Assis foram muito mal conhecidas até os anos 80, já quase chegando nos anos 90, quando houve várias tentativas de editar as crônicas bem editadas com notas, né? Porque as crônicas elas precisam de notas explicativas contextuais, né? Nem tudo mais a gente consegue entender. E, enfim, aí foram feitos vários trabalhos nesse sentido. Nós ainda não temos a edição completa das crônicas machadianas, mas já há uma parte feita, né? Por várias editoras, e esse trabalho da Alameda é importantíssimo, da Nanquim, né, na verdade, da Nanquim junto com a Alameda é importantíssimo. Então, mas justamente os estudos sobre o Machado de Assis hoje a gente tem uma tendência a gente já tem uma certeza, né, de que tudo que se disse a respeito do absenteísmo e do não envolvimento do Machado de Assis no tempo dele, são percepções falsas do passado, né? Machado de Assis falou muito sobre todos os problemas do tempo dele, mas o que aconteceu com esse testemunho do Machado de Assis? Quando ele organizou, o Machado de Assis, mais ou menos perto de 1900, quando ele já estava um pouco mais velho, né? Ele morre em 1908 com 69 anos. Então, mais ou menos aos 60 anos, que na época, né, era um homem já velho, ele começa a organizar a versão definitiva da obra dele. E ele decide que ele não vai reunir as crônicas, que, então, como a gente viu, né, eram mais ou menos 900, incluindo a identificação de autoria da série Badaladas, né? Então, ele decide que ele não vai, a não ser 2 ou 3 que ele reuniu numa miscelânea, ele não vai publicar novamente, ele vai deixar nas páginas dos jornais. Aí isso traz um grande problema, porque a crítica não contou
com esse Machado de Assis, jornalista, escritor jornalista, entre 1859 e 1897, período fundamental da história do Brasil e mesmo da configuração do Brasil moderno. A gente pode dizer que muitos dos problemas que a gente tem no Brasil contemporâneo agora, né, eles são herdados dessa configuração de Brasil aí, ou seja, nos anos derradeiros da escravidão, nos anos derradeiros do Império, depois do golpe da República. Quem era testemunha de tudo isso, escrevendo que quase semanalmente? O Machado de Assis. Então, por exemplo, no livro Machado de Assis e os Direitos Humanos, né, as crônicas elas vão ser retomadas. Por exemplo, no longo ensaio que tem ali da professora Ana Flávia Senic, é professora em Uberlândia, né, estudou aqui na Unicamp com o Sidney Chalub, e ela faz ali um ensaio muito interessante, né, sobre essa questão da relação entre as crônicas e o comentário da escravidão na época. E tem saído aqui e ali, pipocado aqui e ali, artigos dizendo isso. Olha, o Machado de Assis está cheio de falar de escravidão nas crônicas. Inclusive, isso também é uma coisa que um dos pioneiros do estudo do Machado de Assis, tanto como um homem afrodescendente, quanto como um homem que falou sobre os problemas relativos à escravidão, que é o estudo do professor Eduardo de Assis Duarte, professor aposentado da UFMG, né, Machado de Assis afrodescendente. Lá no estudo dele, ele já fez uma seleção sobre todos os textos do Machado de Assis que falavam sobre escravidão e sobre as crônicas em que o assunto era abordado. Então, a gente tem visto pipocar agora que, digamos assim, esses textos estão indicados aqui e ali, estudos, né, sobre essas crônicas. Quer dizer, eu acho que uma coisa muito importante agora é a gente entender o Machado de Assis como um escritor que participou da sua época, mas que, à sua maneira, ele produziu testemunhos sobre esses assuntos candentes, polêmicos, né, do seu tempo. E produziu testemunhos, tanto na crônica, sendo essas crônicas de dois tipos, crônicas em que a gente pode entender, né, que existe, digamos assim, uma figuração do próprio Machado de Assis como um analista da crônica, quanto crônicas em que, mais evidentemente, ele estabelece um narrador personagem que comenta os fatos da semana, né? Como, por exemplo, na série Bons Dias, que é de 1888 a 1889, nem precisa falar de por que essa série ela é tão importante, os assuntos são tão candentes, né? Porque essa série começa em abril de 88, então, né, nem precisa dizer. E de modo que ele produziu testemunhos aí, e ele produziu testemunhos também nos contos e nos próprios romances, né? Quer dizer, agora então a gente está atrás desses momentos e a gente percebe o Machado de Assis comentando tanto assim a escravidão. Eu vou dar um exemplo. No conto O Caso da Vara, né, que todo mundo conhece, comenta, um seminarista foge do seminário, ele não quer ser seminarista, mas ele tem muito medo do pai e ele quer recorrer ao padrasto. Para que ele possa ser ajudado, ele fala, se eu for até o meu padrasto, ele não vai me ajudar. Eu vou sobre quem tem influência sobre meu padrasto, que é a namorada, a amante dele, assim, a Rita. E quando ele chega lá, ele se depara com uma cena terrível da escravidão. Assim, a Rita ela é uma professora de bordados, de rendas, de crivos, né, de rendas de crivos, e ela tem lá uma jovem escravizada, uma menina de uns 12 anos, que evidentemente está doente, tossindo muito e tal, e ela desvia um pouco a atenção do trabalho e ela é punida depois, ela é punida depois pela assim, a Vitória, numa cena ali terrível, né, em que o rapaz, né, o rapaz que fugiu do seminário, ele tem que testar os limites, né, da ética dele em relação àquele outro ser humano, porque num determinado momento cabia a ele ou proteger a escravizada ou
continuar tentando que essa Sinhá Rita protegesse a ele próprio, né, quer dizer, interviesse junto ao seu padrasto, né, sobre o fato de ele ter fugido e não querer ficar no seminário, e a escravizadinha ela é castigada. Então, por exemplo, né, uma coisa que a crítica tem dito ninguém falou do corpo do escravizado na ficção, como o Machado de Assis falou, nessa ocasião e em outras ocasiões. Né? O corpo de uma menina escravizada que é franzina, que está doente, que está sendo castigada e que provavelmente está ali, né, nessa escola de bordado, porque ela vai usar isso para ganhar dinheiro e para produzir trabalhos para quem a colocou ali na escola de bordados, né? Na aula de bordados, não é uma escola, né? É como se fosse uma aula particular na casa dessa senhora que vive disso. Então, esse corpo feminino, infantil, escravizado e doente é tratado dessa forma nesse conto. Então, a crítica tem mudado demais o olhar sobre essa produção do Machado, também a produção ficcional, né? Super interessante. E, Lúcia, eu ia agora perguntar sobre nossos planos para o futuro. Olha, eu e você fazendo planos para o futuro. Nessa coleção, que agora que o professor Valentim morreu, a coleção machadiana ficou um pouco órfã, mas a gente, enfim, quer assumir a coleção na Alameda e continuar essa ideia de ter os estudos machadianos aqui dentro. Então, queria ter com você nos ajudando a editar. Então, seria algo muito interessante para a gente, né? Pois é, então, um enorme prazer, né? Se eu puder ajudar vocês aí com a coleção, né? A coleção ficou um pouco órfã, mas nós vamos tentar adotá-la, né? Nós vamos prosseguir esse trabalho, e eu sou, assim, a testemunha viva de que o próprio Valentim Facioli pediu para que a Alameda continuasse, né? Esse trabalho que ele vinha fazendo, e vocês aí assumiram os últimos volumes, né, da coleção em coedição ou só na Alameda, tal. Então, eu acho que uma das coisas que a gente poderia fazer é seguir a lição do Valentim. Se vierem para textos nas nossas mãos, né, que a gente precise ser publicado dentro da coleção, nós vamos publicar. Nós vamos publicar ensaios que sejam interessantes, né, e meritórios. Nós vamos captar esses ensaios, né, junto às pessoas que produzem estudos sobre o Machado de Assis, e vamos continuar, então, trabalhando para que a coleção ela seja incrementada, né, e também aumentada. Então vai ser uma alegria. A gente já está aqui. Quem quiser mandar produções sobre Machado, a gente vai estar aqui analisando, avaliando e com uma boa vontade de publicar esses textos. Nosso programa tem meia hora, a gente está chegando no final, e eu queria agradecer a participação da Lúcia nesse bate-papo tão afetivo com o Machado, com o Valentim, com os estudos machadianos que a gente quer adotar aqui, que a gente abarca, que a gente, enfim, acolhe tudo. Lúcia, super obrigada pela conversa de hoje, foi uma alegria ter você aqui no Saco de Gatos. Eu que agradeço, Joana, e fico à disposição da Alameda para tudo que vocês precisarem, viu? Bom, estamos aqui. Um beijo, viu, querida? Um beijo para você e para todos que estão nos assistindo. Tchau. Tchau.